Agora nós vamos para a passagem do Novo Testamento, que é a que nós lemos como introdutório, e a gente vai ver o que é esse Hades. Vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Pega a folhinha, você vira e você vai ver. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíram da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. A temática disso aqui, igreja, na verdade, o embate ainda é se isso é uma parábola ou se isso é uma narrativa. Para a igreja do Senhor, a gente não se preocupa, porque Jesus não ia se utilizar de uma parábola se ele não acreditasse. Os críticos dizem, mas isso é uma parábola? O que é uma parábola? Algo ilustrativo, algo não real. Mas se foi real ou não, e foi real, a gente tende para ser mais real. Por quê? Porque em nenhuma parábola, teologicamente, pode usar duas coisas. A primeira é nome de pessoas. E todas as 30 ou 40, das 30 a 40 parábolas que Jesus contou, somente esta em Lucas capítulo 16, do 19 ao 31, é algo que fala sobre um homem, Lázaro. Não tem nome nas outras parábolas, pode ler em todas elas. E detalhe, ele usou um verbo duas vezes, o verbo da existência. Ele diz assim, havia certo homem, no versículo 19, e depois no versículo, havia certo outro homem, mendigo. Haver é existir, se existe é real. Então a gente tem que prestar bem atenção. Mas o nosso embate não é esse. Esse fato Jesus se utilizou para mostrar o que acontece em uma vida entregue a Deus e uma vida que não é entregue a Deus. Duas dimensões, uma mesma situação, morrer, mas dois destinos diferentes, é o que faz a diferença. Esses três versículos que eu li aí, né, o 19, 20 e 21, fala sobre duas histórias de personagens que viveram uma vida de luxo e o outro de privações, que é o caso do rico que vivia lá na púrpura, no linho finíssimo. Diz os historiadores que essa tinta era tirada de uma veia de um peixe no Mediterrâneo. Naquela época, a tinta era tão nítida que passava 200 anos e ainda tinha a nitidez. Olha só, o cara era rico mesmo. E a segunda parte diz assim, linho finíssimo, utilizado pelos egípcios. O camarada era rico, vivia dando festa todos os dias, e com certeza passava por um Lázaro, dizendo assim, esse coitado, não sei o que, eu quero água não, dá nem água para esse camarada não. Aí o que sobrava daqueles pães, das comidas, normalmente os judeus daquela época, quando sobrava qualquer comida, eles não jogavam em si, ele deixava na mesa, pegava e limpava a boca e os dedos, dizendo assim, eu vou limpar, até o que sobra eu vou usar, porque não presta, e jogo, dá para os cachorros. E Lázaro sobrevivia dessas migalhas que caía da mesa do rico, que passava por ele todinho, dizendo, você é um coitado, você é um desgraçado, Deus não abençoa, só me abençoa. A gente tem que saber refletir o que a gente está fazendo com nossa vida. Versículo 22. Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A Bíblia nem está dizendo aqui como foi o sepultamento do mendigo. Os historiadores dizem que o camarada era tão mendigo que talvez botaram ele numa maca e disseram, vamos jogar ali no lixo, não serve nada não, nem enterrar de forma digna. E o rico foi sepultado, desceu ao Sheol, né? E aí você vê o que? No versículo 22 e 23, há uma diferença entre o destino do salvo e o perdido. Enquanto um está em tormento, o outro está em chamas. Observe, aconteceu que morreu, foi sepultado. Versículo 23, no Hades, ou no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? Algumas pessoas possam dizer, Marquinhos, me diga uma coisa. Ainda não é hora das perguntas não, mas eu vou antecipar uma coisa aqui. Como é que o rico viu Abraão? E Abraão manda no inferno, né? Não, isso é uma figura de linguagem dentro de uma narrativa. Por isso que tem muita gente que especula. Mas Abraão agora é dono do inferno? Não, Abraão, todo judeu sabe. Você vai em Israel hoje e pergunta, como é que é a vida após a morte? Ele vai dizer o seguinte, que quem morre em gozo, ele espera na porta do paraíso Abraão, o pai da fé. Eles acreditam nisso. Só que aqui Jesus se utiliza dessa figura de linguagem, o seio de Abraão, como lugar de gozo. Só que a ideia de pai Abraão é outra coisa. Pai Abraão é Deus.
É Deus representado tipologicamente por Abraão, que é o símbolo da fé do cristianismo. Tipifica Deus. E o filho de Abraão, Jesus, tipificado em Jesus. A igreja está entendendo? Diga amém. Eu sei que esse assunto é complexo, mas as perguntas depois você pode botar e a gente envia por e-mail. A gente não vai dar para entender muita coisa, mas o suficiente para você perceber que sua vida está em risco enquanto você não aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqui ele dá sequência. A parte A, né? A parte A do versículo 24 diz assim: então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Essa parte aí nos mostra que existe plena consciência, tristeza e arrependimento depois que você morre. Talvez esse camarada rico nunca disse assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Talvez esse camarada nunca orou a Deus, né? Porque aqui diz assim, clamando. Clamar é orar, é pedir, suplicar. Talvez esse camarada disse assim: eu não vou precisar de Deus nada, eu tenho tudo que eu preciso, para que pedir a alguém? E o Lázaro dizendo: Senhor, não tenho nada, mas se um dia eu conquistar alguma coisa, bendito seja o teu nome. Se não, eu espero em ti o melhor que está por vir na minha vida. Parte B: e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Essa parte B mostra que há lembranças de sua vida terrena. O próprio rico lembrou, olhou no paraíso o próprio Lázaro desfrutando do gozo. Ele está querendo mandar. Veja só, o rico, mesmo em tormento, ainda pensa que pode mandar em alguma coisa. Pode mandar em alguma coisa. E pede a Deus, né? Que é a figura tipificada de Pai Abraão. Dizer: Deus ou Pai Abraão, manda aí, faz alguma coisa. Ele nem se esquece que está no inferno queimando. Mas a única coisa que refresca a nossa garganta, vocês sabem o que é? É água. E a água, ela refresca no calor, com a garganta seca. E esse camarada queimando em chamas, que a coisa é séria. Morrer sem Cristo está em tormento. Morrer com Cristo está em gozo. Aí a parte C diz assim: porque estou atormentado nessa chama. O tormento em chamas mostra que há muito sofrimento, que há uma grande perturbação em um lugar que ele nem esperava. Talvez dizendo assim: eu sou rico, eu vou para um lugar bom, que não sei o quê. Não, nada disso. Morrer sem Deus, morrer sem Cristo, você já tem seu destino pronto. Morrer sem uma esperança e estar com seu destino pronto. Se você morre com a convicção que Jesus te salvou, aí é outro elemento. Parte 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está em consolo, está consolado. Tu está em tormentos. Olha só, esse versículo 25 está mostrando duas realidades. Uma antes e outra depois. Uma antes mostra o histórico, né, da vida terrena de cada um, em que o rico estava desfrutando e o Lázaro estava passando privações até de comida, né? Outra coisa, esse versículo mostra que a vida não acaba na sepultura. Sendo assim, não há uma segunda chance depois da morte. Essa história de dizer: o bichinho morreu, vamos botar uma velhinha aqui, uma rezinha, uma oração aqui, para ver se ele se escapa ou se ele entra no purgatório e o negócio acontece lá. Isso é conversa de carochinha para gente que não tem compromisso com a sua palavra. A igreja do Senhor tem a palavra do Senhor. Se estão ensinando errado para você, não é problema nosso, é problema de quem está propagando uma mentira colossal de mais de 2000 anos atrás. Você tem a palavra do Senhor, você pode ler, você pode questionar quem está pregando essa mentira. Que essa mentira ainda é dita, ainda hoje, ainda vai continuar sendo, porque Satanás é mentiroso. Versículo 26 diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre vós e nós, entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, não podem, nem os que de lá passar para nós. O que é que esse versículo está mostrando? Que ainda que alguns quisessem ir de um canto para outro, não seria possível, porque existe um abismo. Ou seja, o antigo Sheol, que existe um compartimento para os salvos e outros para os ímpios, agora no Novo Testamento ele é dito como que é um Hades, um lugar de fato, de um lado que tem um abismo, por isso que ninguém se comunicava. E vou dar um dado muito fantástico, muito importante para você. Em nenhum momento está dizendo que Lázaro viu o rico. Imagine se ele fosse o primo dele, o irmão, o pai, ou o que for.
quanta angústia seria para Lázaro. Pai, está queimando ali. Ou você acha que ele ia dizer assim: eita, meu pai está queimando no quinto dos infernos ali, sei o que? Não ia ser bom, não. A Bíblia diz que no céu não pode haver angústia, tristeza, nem nenhum males que afete o nosso interior. É gozo, é alegria com Deus. Então, nesse compartimento, quem só vê é quem está em tormento. Você vê aquelas pessoas que pregaram o evangelho para você. Você vê alguém que vivia uma vida santificada, separada do mundo, e você diz: mas é o crentinho ali, só quer dar uma de santo para a igreja todo dia para dizer que é crente. E crente que se desvia vai para outro canto, pior ainda, que é a apostasia, se desviar do caminho do Senhor. O próprio Jesus disse, Pedro falou que era melhor botar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, é o cão que vomitou e comeu de novo. Diz: não, é só crente, agora eu estou no mundo, mas um dia eu volto. Um dia tu volta, com um monte de capeta, porque a Bíblia diz que quando você se desvia, um monte de anjo mau atrela você, o inimigo, ele te cerca. Porque a Bíblia diz que quem é crente de verdade está ao redor o Espírito Santo tomando conta. Quem se desvia, o Satanás está em derredor, mas não. A vida do crente é diferente, igreja. A vida do crente tem uma proteção. Esse mundo não tem nada não. Não tem nada a dar pra gente não. É só materialismo. É a vida carnal, os prazeres da carne, a prostituição, lascívia, corrupção, concupiscência. Tudo isso é da carne. Isso é bom pra carne. Mas por espírito não. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. O versículo 8 diz: quem é guiado pela carne não pode agradar a Deus. Não é meu filho, eu nego ele, porque ele está na carne. Amém? Versículo 27. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Igreja, versículo 27 está mostrando o estado pleno de consciência no lugar de tormento. Ele está mostrando uma grande preocupação pela sua família. Ele tem consciência. Essa história de dizer que morreu, fica dormindo, não sabe de nada e Deus vai destruir. Deus me livre, me guarde. Porque tem tanta gente ruim aí que só levou uma topada e morreu e não pagou ainda nem um pouquinho. Hitler matou 6 milhões de pessoas. Se dissesse que Hitler morreu e acabou, se destruiu, ia dizer assim: então eu não quero crer num Deus desse, que não é justo. Não é justo o cara matar 6 milhões de pessoas inocentes e vir morrer e acabar. Pense bem, morrer e acabou? Que história é essa? O estágio depois é outra coisa. É em gozo ou em tormento. Quem decide é você, para onde você quer ir. Não é Deus não. Deus me coloque num lugar bom. Não, você, é sua escolha, é o livre-arbítrio. Você tem que decidir enquanto tem vida. Depois que morrer não tem essa história não. Botar a velhinha lá, apagou e está em escuridão. Liga a vela aí. Quem tem Cristo como sua luz não tem motivo para se preocupar. Versículo 27, parte B, ou 8. 29. Respondeu Abraão, que tipifica Deus: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Alguns escritos dizem: como é que Moisés podia estar lá e Abraão está no paraíso? Como é que é essa história? Que loucura é essa? Muita gente que não tem entendimento de figura de linguagem vai especular mesmo. Quando aqui fala, eles têm Moisés e os profetas, Deus está dando prioridade a uma coisa que às vezes a gente pode empoeirar no Salmo 91 para abençoar a tua casa, é a palavra de Deus. O Antigo e o Novo Testamento, que é o nosso guia, é a fonte de salvação, é através dele. Jesus pregou a sua palavra, nós temos ela aqui. Se você quiser ser salvo, olha aqui, é a palavra do Senhor. Então, no caso aqui, Deus está dizendo, eles têm o Antigo Testamento. Moisés é a Torá, os 5 livros da lei, e os profetas é o resto, ou os demais livros do Antigo Testamento. Ou seja, de Gênesis a Malaquias, até porque o Novo Testamento não havia sido concluído ainda, ele estava em processo. Versículo 20, mas ele insistiu, viu? O camarada é insistente, queimando, dizendo, oxe, salva minha mãe aí, manda alguém lá, diz, olha, aqui o negócio está queimando. Se você disser isso a ela, mamãe, papai, meus irmãos, eles vão dizer, realmente o inferno é ruim, oxe, vai aceitar Jesus o mais rápido possível. Eles têm
Moisés e os profetas. Eles têm a palavra de Deus. Eles têm isso aqui que muita gente nega, despreza, né? Foi proibido séculos depois para as pessoas lerem. Hoje a gente tem aí a livre e muita gente despreza. Versículo 30. Mas ele insistiu: pai Abraão, se alguém entre os mortos for até eles, vão se arrepender. Abraão, versículo 31. Porém lhe respondeu: se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso mostra que não há comunicação entre vivos e mortos. Portanto, igreja, as Escrituras são suficientes para vencer, para combater a descrença do ser humano ainda nessa vida, pois sabemos que somente o Evangelho em si tem poder, o poder de Deus para a salvação eterna daquele que aceita essa palavra, como diz muito bem em Romanos capítulo 1, versículo 16. E quando você tiver vida, você tem essa palavra aqui, para se arrepender. Deus quer que você tenha um arrependimento e não cometa mais as coisas que vêm para a carne. E você se arrependendo e aceitando Jesus, pode ter certeza, pode alguém tirar a tua vida, ela apenas estará no seguro com Jesus Cristo. Sabe o que quer dizer aceitar Jesus? Um seguro. Tu faz um seguro de uma moto, de um carro, alguém rouba, tu diz: ah, eu tenho outro novo, não vim. Telefona para a companhia, eles estão um novo. A vida espiritual é desse jeito, semelhante. Você aceita Jesus, você ganha um seguro. Se alguém tirar a tua vida, não se preocupe não. Essa vida é momentânea, era só um teste, é um test drive. É um mordomo que estava tomando conta dessa vida. Eu estou testando o ser humano. Eu fiz uma vida e eu vou ver como ele está seguindo essa vida. É um teste. Se ele está vivendo da melhor forma, eu vou dar uma vida boa para ele. Se ele está vivendo de qualquer jeito, ele vai ter o que merece, porque não valorizou a vida que eu dei para ele. É esse seguro. Se eu morrer agora, eu tenho convicção de salvação, que estarei no gozo eterno, como o próprio Jesus está falando aqui. Mas se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, lamentavelmente eu tenho um dado a te dizer: quem morre sem a esperança da salvação e um único Salvador, ele não tem a vida eterna, ele tem um tormento eterno. Sequencialmente, eu separei 3 questionamentos, 3 dados aqui para você. Você já sabe que quando alguém morre com Cristo, ele vai para o gozo. Quem morre sem Cristo, com Deus, ele vai para o tormento eterno. E o que acontece sequencialmente nisso? Lucas 23 e 43. Diga o que foi que Jesus falou aí, irmão. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava lá na cruz, 2 ladrões, um bonzinho e um bom, né? Não, nem todos os 2 não valia nada. Só que um poderia até estar em remorso, só que um se arrependeu. Só lembra-te de mim quando estiver hoje no paraíso, ou quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele se arrependeu. O cara pode ser pintar a miséria nesse mundo. Se ele se arrepender de coração, Deus olha no íntimo dele e diz: ele se arrependeu, vou dar perdão a ele. Agora, se ele estiver vindo para a igreja dizendo que se arrependeu, ainda fica com a mentalidade do mundo, ele não é aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios. Pode virar a folha, viu, os irmãos, que está do outro lado. Ele não é aquele que Paulo falou em 1 Coríntios 15 e 52, se eu não estiver enganado. Quem está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Não fica pensando na mesma coisa, ele não faz mais. Então Jesus disse que estaria no paraíso. Ele perdoou esse camarada. Agora a pergunta é: por que Jesus não disse que ele estaria no seio de Abraão? Porque Jesus está dizendo: a parte final da trajetória da vida após a morte é um lugar de gozo, que é o paraíso. Jesus, nesse exato momento que morreu, quando Jesus morre, ele desce, porque ele é a primícia da ressurreição. Não preciso ler esse 1 Coríntios 15 e 20 não, Henrique. Vamos ler logo Efésios 4, do 8 ao 10. Para você ter um entendimento do que aconteceu na hora da morte de Jesus. Todo mundo que morreu até Jesus, ele ficou
paralisado em um canto. Esse ponto teológico que eu vou abordar aqui, que tem três: o que acredita que vai diretamente para Deus, os que acreditam que somente fica no seio de Abraão e fica lá, e outros que acreditam que quando Jesus veio, ele só transportou o lugar dos salvos, que seria o seio de Abraão, para o paraíso, ou o terceiro céu. Vê aí Efésios 4, do 8 ao 10, por favor. Efésios 4, 8 ao 10. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. O que é que está dizendo aí? Jesus morre, desce ao Sheol, não desce ao inferno, viu? Um dia que você ouvir que alguém disser que Jesus desceu ao inferno, é mentira. É uma interpretação. Desceu ao Sheol, ao Hades, o lugar que era separado, conforme Jesus pregou antes, em dizer que estavam um em tormento e outro em gozo, e existia um abismo. Nessa localidade, quando Jesus desce, Jesus agora vai levar todo mundo que está ali, aguardando, desde o tempo que morreu o pessoal no dilúvio. Todo mundo que morreu em salvação, quem morreu em salvação até Jesus, está ali aguardando. E quem morreu sem salvação está no lugar de tormento. Por isso que vai falar agora sobre que ele pregou aos espíritos em prisões, que é mal interpretado. Vamos lá, 1 Pedro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A palavra pregar não é evangelho, a ideia de evangelizar quem morreu, porque não existe segunda chance depois que morre. Ali significa proclamar sua vitória sobre a morte. Somente Jesus venceu a morte. Então Jesus desce ao Sheol e vai para o compartimento qual? O que o Lázaro está ali em gozo, e com certeza o ladrão da cruz está ali e vê todo mundo que morreu salvo está ali, e Jesus proclama, ele está proclamando sua vitória, mostrando aqui: ó, eu sou o dono da vida, a vida está em mim, e agora vocês estarão em tormento, e automaticamente leva o cativo ao cativeiro, ele leva e transporta para o céu. E no céu, espiritualmente, que a gente sabe da Bíblia, está lá um paraíso. Quem morre hoje não vai mais para esse Sheol, vai para o paraíso, conhecido como o terceiro céu, o céu dos céus, porque os judeus se acreditavam nesse céu aqui que a gente vê, atmosférico, é o primeiro céu. O segundo céu é o que os astronautas veem, e o terceiro céu é o momento em que Deus mora lá na plenitude espiritual, e que nesse lugar existe o paraíso. Aí a gente pode ler 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4. Vamos ver o que é que Paulo fala depois sobre isso. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aparente. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, aparente. Se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Fecha parênteses. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Paulo teve o privilégio, espiritualmente, de ir ao terceiro céu, que é o paraíso. Paulo não está dizendo que desceu, ele diz que subiu. Então, portanto, concluímos dessa forma teológica que a maioria dos cristãos de todas as eras acredita que Jesus foi ao Sheol, ao Hades, num lugar positivo, que é o lugar de gozo, e ali proclamou sua vitória sobre a morte, e pegou todo mundo que morreu salvo e levou para o paraíso em gozo. E quem morre hoje está em gozo no paraíso, está apenas aguardando a ressurreição desse corpo material, para que seja um corpo glorificado, para glorificar a Deus. E a igreja do Senhor conhece a palavra e sabe que estamos aguardando. Lá em Atos capítulo 7, versículo 60, o nosso irmão Henrique já leu, que é a passagem que o próprio Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, teve. Ele teve uma visão espiritual. Qual foi a visão espiritual? Que Deus estava no céu, e ao lado do seu lado direito havia São Pedro. Quem estava do lado direito de Deus? Jesus. Só pode ficar lá. Jesus e o Espírito Santo são a essência teológica do Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja que está entendendo até aí, diga amém. Concluindo, quem morre com salvação está no paraíso. Quem morre sem salvação está em tormento, aguardando, queimando
o juízo final, porque a igreja sabe que Jesus voltará. Ele disse que ia voltar. Por isso lá em João capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes também em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou, e quando eu preparar, virei outra vez e levarei vós para onde eu estiver também. Isso significa o quê? Que Jesus, quando subiu na morada espiritual, está aguardando eu e você, quem aceitar a Jesus. E ele volta e leva. A igreja do Senhor sabe muito bem disso, que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Posso concluir em alguns pontos o seguinte, que eu coloquei aqui para finalizar. A morte não é o fim da vida, igreja, mas a separação da parte material da imaterial. O destino eterno de nossa vida está nas suas mãos. A escolha e decisão parte unicamente de nós, através do livre-arbítrio. 3. Enquanto temos vida biológica aqui nessa terra, teremos esperanças. Esperança de ter uma vida eterna. Pela nossa confissão, eu tenho que confessar, e aceitação do Salvador por meio da fé, através de Jesus Cristo. Isso significa o quê? Que se você, nesse exato momento, está dizendo: e como é que faz para ganhar essa salvação? Vamos ler. Eu queria fazer reflexão com você. O que é, né? Como podemos entender isso? Nessa vida que a gente tem, que Deus nos deu, é emprestada. Ela é um test drive. Se você fazer por onde merecer, aceitando a Cristo, vivendo uma vida justa diante desse mundo, você vai ganhar a salvação, aceitando Jesus. Se você pensa que essa vida aqui é aqui, está enganado, porque depois dessa vida tem algo melhor preparado para todo aquele que espera no Senhor Jesus. Esse segundo ponto: na próxima vida após a morte, Deus dará a vida eterna. Tudo isso só depende da aceitação do seu filho. Algumas pessoas possam dizer: mas eu posso acreditar em um e o outro, como é que é isso? Veja só, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tem gente colocando aí que existe outra pessoa que salva. Tem gente criando aí que existe outras pessoas que intercedem, que mediam, que rogam. Isso não é bíblico. Vamos lá para João capítulo, acho que eu coloquei aqui 14,6, eu já li, né? Não, 14,6 eu não li não, mas eu vou dizer de cabeça. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai se não for por mim. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Ele é o mediador. Capítulo 17, versículo 15 de João, ainda no mesmo evangelho. 17,15 diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus é que roga por mim e por você. Esse versículo está mostrando aqui. Outro versículo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, 2 e 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. O único mediador entre Deus eterno e o homem mortal é Jesus. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, porque Jesus disse e acabou-se. Não é a instituição que vai outorgar outra forma de salvação, é a Bíblia que está dizendo. E digo mais: sabe por que Jesus é o único intercessor, rogador, mediador entre Deus e os homens? Talvez você não sabia, porque somente Jesus tem duas naturezas. Com a divina ele toca no céu, e com a humana ele toca na terra. Glória a Deus por isso. Somente alguém com as duas naturezas para interceder entre Deus e os homens, somente Jesus, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Só ele tem autoridade de estar tocando no campo espiritual e abrindo um elemento chamado de levar o homem pecador ao Salvador, Criador do céu e da terra. Glória a Deus por isso. A minha pergunta final é dizer o seguinte: como é que estamos dirigindo o curso da trajetória da vida que nos foi emprestada? Como é que você está dirigindo sua vida? Por que isso é importante?
Porque o destino da eternidade é uma escolha, é uma decisão séria tomada somente aqui na terra, enquanto se tem vida. Agradeço a participação de todos vocês, e nesse percurso de 15 minutos, a igreja, se quiser, façam as perguntas baseadas nessa temática, e eu vou expondo milimetricamente alguns outros detalhes para que você possa ir se acostumando, né, a entendimento do que foi proposto aqui. Você já sabe que Jesus, quando desceu ao Hades, né, o lugar, a mansão espiritual dos mortos, ele leva aquelas pessoas que estavam ali e foram salvas e vai para o paraíso e proclama sua vitória sobre a morte e leva. E não é mais nesse ambiente que existia essa dimensão espiritual. Não existe mais essa dimensão do lado positivo. Ele está no céu. Somente o tormento eterno que as pessoas estão agora sofrendo porque não aceitaram a Jesus. A igreja que entendeu até aqui, diga amém.